alô, som, som, som. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de maio de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1942, 9 páginas, 52 logias e 18 máximas. Eu chamo a atenção para o detalhismo, que tem 11 máximas. O tema, conscienciologes. A especialidade, orismologia. Quem fez isso é um técnico especializado, que é o professor Pedro, que está aqui. Vocês sabem quem é. Com esse aí, cuidado com qualquer coisa que vocês falarem, senão vocês estão no buraco. Agora, definologia. O conscienciologes é a linguagem técnico-científica especializada, oral e escrita, utilizada no universo das pesquisas teáticas da ciência conscienciologia. O holopensene da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. O conjunto terminológico da conscienciologia. A necessidade de neotermos para designar neorrealidades. Os termos novos atualizando velhos conceitos. A conscienciologia enquanto domínio de saber. As neoabordagens propiciadas por neopalavras. A busca pela sistematização do conhecimento evolutivo. O termo preciso materializando a ideia transcendente. O resgate de paleoacepções. A tipologia textual característica. A neologia enquanto área do real ineditismo humano. A necessidade de tradução dos parafatos. O prefixo para designador das realidades extrafísicas. Então, aqui tem muita coisa, eu não li tudo, só li uma parte. Agora, nós temos aí, na argumentologia, a abordagem com os dois prismas não excludentes sobre as pesquisas terminológicas. E tem depois a tabelologia, com os prefixos greco, latinos, e em relação à pensenologia. Então tem o prefixo, o significado e o exemplo do pensene. São 100 itens, vale a pena examinar bem com calma. Agora depois tem a categoria, são 6 categorias de neopensenes, a fim de favorecer o debate sobre o conscienciologes.
Na remissologia nós temos, entre 15 itens, autoexpressão, corpus da conscienciologia, expressão pseudo-terminológica, família neologística e orismologia. Agora, a frase enfática dele, hoje a Rosa não pode falar nada, porque essa está perfeita. Conscienciologia, terminologia técnico-científica da conscienciologia, exige alto esforço cognitivo no sentido de aprender, apreender e, sobretudo, aplicar os neoconceitos no cotidiano. Você enfrentou ou enfrenta dificuldades quanto à compreensão e utilização do conscienciologês? Qual tem sido a contribuição pessoal perante a expansão do léxico conscienciológico? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 7 fontes bibliográficas. Agora, questionamentos aqui. É aceito no âmbito da conscienciologia que o psicossoma possui ponderabilidade, massa e energia, e o mental soma parece não possuir. A imponderabilidade do mental soma, ainda não comprovada, explica a liberdade desse veículo de manifestação no espaço-tempo sem efeitos relativísticos. O psicossoma está sujeito aos efeitos e restrições da teoria da relatividade geral, havendo a limitação da velocidade teórica à velocidade da luz. Tal restrição parece praticamente impossibilitar a exprojeção via psicossoma a outros planetas. O tempo apenas de ida a Marte, por exemplo, seria maior que 5 minutos a velocidade da luz. Pergunta-se se a exprojeção é possível apenas em mental soma ou se tem sido observado o fenômeno via psicossoma. Caso seja observável via psicossoma, observa-se a limitação prática da velocidade. Algum fenômeno observável relativo ao psicossoma que pareça a princípio não se efetuar sob as restrições relativísticas? Não. Tudo tem restrição. Eu até lembro que tem aquele caso meu que me chamou muita atenção. Uma vez eu saí do Rio e fui para o estado do Rio fazer uma assistência. E eu estava com, o psicossoma muito lastreado. Então, quando eu fui passar debaixo do sol, durante o dia, em cima do mar, eu vi a sombra do meu corpo passar em cima da tona da água. Aquilo me chamou muita atenção, parecia um avião. Agora, a questão é o seguinte, a gente não sabe qual é o perímetro, de acordo com a densidade do psicossoma, que ele abrange. A gente não sabe como é que isso funciona. Isso aí tem que estudar. Agora, o mental soma já é diferente, aí depende da consciência. Os assediadores de uma consim podem manipular outra pessoa à distância em uma conversa pela internet online. Eles podem, no mesmo segundo, ir para o local ou ambiente da outra pessoa? Sim. Mesmo que essa pessoa esteja sendo assistida por amparadores, aí depende. Poderia comentar, por favor? Não, olha, a coisa pode ser instantânea. Tudo que se faz ao vivo pode ter assistência de amparador e pode ter a intrusão de assediador. Tudo é preciso ver. Depende aí agora a cosmoética do objetivo. Gostaria de saber por que os livros The Spirit of St. Louis, de Charles Lindbergh, e Phantasm of the Living, de Gurney, e Myers e Palmore, são considerados clássicos da projeciologia. Vi que esses 2 livros estão expostos na holoteca. Sim. O Spirit of St. Louis, do Charles Lindbergh, ele descreve direitinho a projeção que ele tinha quando estava dirigindo sozinho o avião dele para atravessar o Atlântico. Isso é uma coisa impressionante. Esse é o livro, The Spirit of St. Louis, é o nome do avião dele. E é o título do livro. Por causa disso. Agora, Phantasm of the Living, desses antigos do século XIX, é o livro que tem mais casos de projeção. É o Phantasm of the Living. Outro aqui. Sou morador de São Paulo e sofro de depressão há 3 anos. Sou muito viciado em me masturbar e ver muita pornografia pela internet. E também gosto de coisas bem bizarras. Gostaria de saber por que isso ocorre, qual é a influência energética disso e o que posso fazer para tentar, pelo menos, amenizar a situação. Diz que tem uma grande falta de canalização das energias e muita desmotivação. Olha, tem uma coisa aqui que você não falou. O que você faz em favor dos outros? Você só pensa em você? Que tal
pensar na interassistencialidade. Sua melhoria seria essa. Que tal você arranjar um motivo, um objetivo, uma meta digna para a sua vida? Eu não sei o que você faz, você não está falando, eu estou te falando. Se uma pessoa do jeito que está aí, seja o que for que você está fazendo, eu acho que você está muito entregue às baratas. Afinal de contas, você está sob o domínio das baratas? É isso? Ou das traças? Está entregue às traças? Dá um jeito, levanta seu ânimo, vamos ajudar os outros. Tem tanta coisa para ser feita nessa vida em favor dos outros. Tanta bobagem que se faz por aí. Vamos começar a pôr a boca no trombone. Esse é o caminho. Haja, vamos ajudar os outros. Falar em ajudar os outros, eu quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o jornal, a Gazetinha aqui de Foz. Isso aqui é do dia 14 e 15, sábado e domingo passado. E está aqui sobre a Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Moradores do Bairro Jardim Vitória e via satélite. Por incrível que pareça, a associação vai trazer o modelo da democracia pura para representar os interesses dos moradores do bairro. E eles vão fazer, na pauta lá do trabalho, fundar o Conselho dos 500 e também aprovar o estatuto baseado no modelo da democracia pura. Quer dizer, a democracia, no caso, direta. Isso aqui é importantíssimo. Está aqui a situação, tudo assinado, etc., tal, no jornal. Agora, a Assembleia no dia 27, é hoje, na rua Caratinga 80, às 19 horas, até hoje, às 7 horas da noite. Eles vão fazer isso. Isso é impressionante. Quer dizer que o negócio nosso está contaminando os outros bairros. Não é isso? É. Agora, gente, eu entrego o professor Pedro a vocês, tá certo? Pode usar e abusar do conscienciologis. Tá certo? 16, em antagonismologia, segunda linha. Ortoépia, solecismo. Eu não sei o significado. Ok. A ideia aqui foi fazer um confronto entre o processo da palavra bem articulada, que é a ortoépia, que vem da fonética, você ter uma sonoridade adequada, com o processo do solecismo, que tem relação com essa besteirada do MEC, de defender, por exemplo, a nós vai, a falta de concordância, essas condições todas. Então, o solecismo são o conjunto de expressões ou de modos de falar em que não há adequada concordância nominal, verbal e assim por diante. Então, a ideia foi fazer esse confronto justamente primando pela condição mais rígida. Rotacismo, langudacismo, etc. Isso, exatamente. Pedro, aqui na Interaciologia, a página 13, 15, na segunda linha aqui, interação, morfologia, semântica, prosódia. Isso também tem relação com a pergunta da Kátia. Essa interação, a morfologia é o processo da forma, né, da palavra, do significante. E semântico, o significado que esse significante vai ter, e a prosódia é o processo da articulação na fala, que vem da fonética. Então, essa interação, quanto mais adequada for, quanto mais harmônica, quanto mais, vamos dizer assim, homogênea, melhor, principalmente quando a gente fala de formação de neotermos, né, formação dos neologismos. Porque, às vezes, a palavra, ela é, vamos dizer assim, ela é bem pensada, mas o significado que se quer dar não é o adequado, ou então, no momento que a gente vai verbalizar, a sonoridade não é bem compreensiva. Então, no momento que se vai criar neologismos, tem que se atentar para essas três instâncias aí. Então, essa prosódia é em relação ao som, né? Mas você poderia dar um exemplo desse som adequado, que eu não entendi. Um som adequado em relação, uma palavra em relação a outra, ou a sua própria palavra? A própria palavra. Então, por exemplo, você pega o neologismo da conscienciologia, desperto.
ele forma, na realidade, uma nova palavra. E essa nova palavra ela é de fácil compreensão. A gente acompanha alguns artigos de pessoas querendo criar novos termos. Muitas vezes, na hora que a pessoa vai juntar palavras, na hora que ela vai tentar compor um novo termo, fica de difícil compreensão. Não fica harmônico, sabe? Na hora que se vai falar. Então é isso que a gente quer chamar a atenção. Se você prestar atenção, os neologismos, aqueles que vincam realmente, aqueles que já são, vamos dizer assim, utilizados, já são até institucionalizados, que a gente usa no dia a dia, eles respeitam essa condição do som, da fonética, da fonologia, em função disso. Porque se não tem um som adequado, se é muito difícil de se falar, muitas vezes eles não vão pegar, eles não vão ter a utilização que poderiam ter, eles não vão ser assistenciais, não vão, consequentemente, não vão expressar aquilo que poderiam, né? Não vão fazer assistência. Agora, só última coisa, na frase enfática, você coloca aqui aprender e aprender, né? Muita gente usa isso até como sinônimo, mas parece que não é, né? Aprender e apreender. Existe uma nuance que a gente quis chamar a atenção aqui, que muitas vezes, até dentro da tabela, depois a gente pode dar alguns exemplos, os alunos ou até os voluntários, muitas vezes nós repetimos alguns conceitos da Conscienciologia e os compreendemos num determinado nível. Mas quanto mais a gente estuda, a gente vai apreendendo mais sobre aquela realidade, o que aquela palavra, o que aquele conceito quer expressar mais. Então eu acho que essa apreensão, ela não é, vamos dizer, limitada. É como se a gente fosse aprendendo em camadas. Então essa apreensão, ela tende a se ampliar. Uma coisa é você aprender, você entende que aquele é o significado, aquele é o uso, mas depois você vai apreendendo vamos dizer, a gama de possibilidades, o quanto que se pode fazer de assistência com aquele conceito, com aquele termo. Tá ok, correto, obrigado. Pedro, aqui no A, Tânia Guimarães, na página 15, na interaciologia, o primeiro item que você colocou, você pode falar um pouco dessa interação? Sim, a interação nomenclatura da ciência e a ciência da nomenclatura. Exatamente. Então, todo o corpo de ideias, né, toda a ciência, todo o processo científico, ele tem um conjunto de denominações, de nomes, vamos dizer assim, um léxico próprio, na realidade uma terminologia. Então isso compõe esse conjunto de termos. Só que quando você vai se deter, ou se limitar, ou ficar mais específico nessa ciência de se fazer esses termos, como é que esses termos se compõem, qual é a utilização, qual que é a abrangência, aí você vai para a nomenclatura propriamente dita. Para ficar mais claro, eu vou te pedir para ir na página 17, a gente coloca aqui no parágrafo abordagem, que a gente pode fazer essas duas abordagens com esses dois prismas não excludentes. Então, primeiro, como a gente estava falando, é a pesquisa do conjunto de termos da Conscienciologia e respectivas especialidades, é o acervo lexical ou o tesaurus. Então, por exemplo, os termos derivados da pensinologia que a gente tem na tabela. E outra coisa é você se deter na terminografia conscienciológica, que eu estou chamando aqui de orismo conscienciologia. Então, por exemplo, o modus de se fazer, né, o modus faciendi da criação neológica ou neologística de termos da Conscienciologia. Então, uma coisa é você falar da terminologia, outra coisa é você falar vamos dizer, do produto da terminologia, que são esses termos. Não sei se ficou claro. Não, tá. É você falar da terminologia enquanto ciência e da terminologia lato sensu, de modo geral. Então, quando você fez isso, você colocou aqui esse como primeiro item. Quer dizer, em tese, eu estou imaginando que você foi trabalhando crescendo aqui na interaciologia. E aí você repetiu, quer dizer, fez uma nova abordagem nesse item, exatamente. Abordagem. Isso. Aí que você expandiu mais. Exatamente. É isso? Tá.
A ideia é para fazer aquela técnica da circularidade. Você falar a mesma ideia, mas com outro exemplo, podendo até explicar um pouco mais na argumentologia. Tá ok. Muito obrigada. Pedro, aqui na página 15, em efeitologia, você coloca o último efeito, o efeito surpresa dos neologismos conscienciológicos. Quais são os efeitos positivos que o neologismo pode ter, na sua opinião? Eu acho que um dos principais é atiçar a curiosidade para o leitor, para a pessoa que fala, para quem está recebendo aquela informação, de procurar entender. Isso tem um efeito colateral dos neófobos, principalmente, da pessoa se fechar, dela torcer o nariz, dela não querer saber, porque é uma palavra nova, ela pode se fechar com relação a isso. Mas a tendência de quem quer conhecer mais, de quem está vivenciando coisas novas, é ela ficar curiosa com relação a esses termos. Então existem termos que são trazidos aqui, por exemplo, acho que um dos últimos que o professor Valdo trouxe foi a voliciolina. Então esse termo ele é curioso, ele causa surpresa, em função justamente de se querer passar a ideia da gasolina da vontade. Então, esse efeito surpresa, quando você condensa essa ideia numa palavra só, isso por si já causa um impacto assistencial. Então, isso mexe com a pessoa. Ela vai querer entender, querer saber por quê, de onde que veio essa ideia, por que houve essa motivação. Então, acho que vários neologismos têm esse efeito surpresa. Não sei se eu te expliquei. Para o verbetógrafo, em Parafatologia, página 15, última linha. A vivência da telepatia intrafísica. Poderia falar sobre a sua vivência da telepatia, eventual experiência conscienciência? Lembrando que pelo livro Projeciologia, a telepatia usa, em certos casos, a articulação de palavras. O conscienciência é tão somente a linguagem mental ou consciencial pura, sem nenhum apoio, boleto ou artifício fora da consciência. Eu vou fazer uma diferenciação aqui, na realidade até uma gradação. Então, conscienciologia é essa linguagem que a gente usa, principalmente aqui na dimensão intrafísica, para divulgar, veicular, comunicar a conscienciologia. A telepatia é vamos dizer, o idioma predominante na dimensão extrafísica, não sei se posso dizer predominante, mas é aquele que as consciências mais lúcidas predominantemente utilizam. E o conscienciês é o idioma próprio da consciência livre, da consciência livre, que não utiliza mais símbolos mais, vamos dizer, significantes, não tem mais as palavras articuladas como a gente está habituado. Então, qual que é a ideia? O linguajar do conscienciólogo, o linguajar da conscienciologia, ele tende a ser mais rápido. Ele predispõe ao taquipsiquismo, porque normalmente as palavras são agrupadas. Ao invés de você falar da consciência extrafísica toda hora, você fala consciex. Isso já agiliza o processo da comunicação. Então é uma tentativa também de se dinamizar os processos comunicativos na dimensão humana, ao modo do que acontece na dimensão extrafísica com a telepatia, que muitas vezes você recebe aquela ideia em bloco. Então a telepatia extrafísica também tem uma gradação, você pode se comunicar extrafisicamente tanto com aquelas consciex que ainda se utilizam de um idioma natal, e elas vão como que para verbalizar as palavras, como também você muitas vezes encontra aquelas consciex que já estão um pouco mais próximas do conscienciês, que utilizam a condição da telepatia em bloco. Então você muitas vezes tem dificuldade de traduzir em palavras aquela ideia, porque a ideia é muito abrangente. Então muitas vezes quando você está fora do corpo, ou quando você está numa semipossessão benigna, seja na TENEPS, seja nas dinâmicas, seja nos cursos de campo, muitas vezes a informação que é passada ela é muito maior, muito mais abrangente do que aquilo que a gente consegue expressar. Daí vem a importância de se estudar os léxicos cerebrais, o processo do dicionário cerebral analógico, para você justamente ter uma quantidade de ferramentas maior para poder traduzir aquelas informações que as consciex estão querendo passar. Então você vê que é uma gradação, mas o conscienciologia ele tenta
plasmar aqui nessa dimensão essa rapidez, essa celeridade informacional. Ele ainda perguntou, em Teoriologia, página 15, a teoria do conscienciês. Poderia realizar uma pequena exposição sobre essa teoria para os neo-tertulianos? Então, o conscienciês seria o idioma real da consciência. O idioma acima dos corpos, o idioma que a consciência utiliza, vamos dizer, de fato, quando ela não precisar mais habitar a dimensão humana com o soma. Então, é um idioma maior, mais avançado, mais transcendente, extrapola a condição da telepatia extrafísica e é caracterizado principalmente por não utilizar mais símbolos. Então, lembrando que na comunicação a gente precisa articular uma palavra depois da outra, para que isso seja compreendido pelas outras pessoas. No conscienciês, isso se dá de modo abrangente, é uma coisa em bloco, é uma coisa de difícil tradução em palavras. Eu lembro aqui do capítulo 60 do Projeções da Consciência, no qual o autor, professor Valdo, encontra com uma consciência livre, e ali, ao longo do capítulo, se vê a tentativa e até, a certo ponto, a dificuldade de se traduzir em palavras aquela vivência justamente por isso. Porque falta, na dimensão humana, possibilidades de se, vamos dizer assim, materializar, de se expressar, de se comunicar aquela vivência transcendente, aquela vivência mais avançada. Pedro, aqui na parafatologia, penúltima linha, é o exórdio exorcista. Se a gente fez um trocadilho, porque as palavras se parecem, exórdio, sei que é o cara do léxico, você pode confirmar depois, mas normalmente é a introdução de um discurso, aquelas palavras iniciais da fala. Início do discurso. Né? Isso. Então, exorcista, expulsar demônios. Sei lá. Isso, e o processo de exorcismo é o processo de desassédio. Então, muitas vezes, a condição de se fazer desassédio passa pela verbalização de determinadas palavras. Uma das técnicas clássicas que a gente conhece é você, na hora que a pessoa está assediada, possessa negativamente, você chamar pelo nome dessa pessoa e colocando energia. Então, esse tipo de postura, esse tipo de técnica, essa condição, caracterizaria ou ilustraria essa condição que a gente está chamando aqui do exórdio exorcista. Então, nas aulas, o processo da TARES, normalmente, ele passa por isso. Não só no início da fala, mas ao longo de todo o processo. Seria o início, se fala alguma coisa no sentido de, sei lá... No sentido de predispor. A primeira abordagem que você vai fazer dentro de um processo de esclarecimento, de assistência, muitas vezes ela é fundamental. Porque ela vai dar, vamos dizer assim, condições para você cumprir a segunda, terceira, quarta etapas ali da assistência. Então, essa condição, a Cris está lembrando aqui, o processo do princípio da descrença, muitas vezes, dependendo de como você aborda, você pode preparar ou predispor aos assistidos, a eles justamente compreenderem mais, eles serem mais, vamos dizer assim, assistidos mesmo dentro do processo. Então, eu diria que seria uma abordagem mais energética, mas também composta pelo processo da fala. Então, você tem que conjuminar a condição energética do desassédio, mas também com aquilo que você vai falar. Então, quais as palavras que você vai escolher, o que você vai falar primeiro, você já sabe o que você precisa fazer, mas é bom ter uma estratégia de abordagem para atender essas pessoas. Visa o desassédio, é isso? A ideia é essa, é o processo da TARES. Correto, obrigado. Pedro, aqui na patologia, na página 15, a quinta linha de baixo para cima, o final dela, o anti-aranzel. O aranzel é aquela modo de se comunicar, ou comunicação complicada que não é compreendida. O processo da prolixidade que o Arlindo está lembrando. Então, o anti-aranzel, é justamente você ter uma linguagem mais límpida, mais direta ao assunto, mais objetiva, sem
prolegômenos. Eu acho que na tabela a gente colocou aí o circumpensene número 8, que é justamente isso, o excesso de circunlóquio. Então, quando você elimina isso, você vai direto ao assunto, e tem até relação com a pergunta anterior, você normalmente tem a possibilidade de fazer mais assistência, porque a pessoa, você ajuda ela a tirar a obnubilação que porventura esteja ocorrendo ali, entende? Você vai direto ao assunto. Essa foi a ideia. Pedro. Aqui na B. Acrescentologia, página 16, na terceira linha. O crescendo conscienciológico, palestra pública, curso de entrada, cursos de campo e tertúlias. O que você pensou em relação aí? O que você quis dizer com isso, né, em relação ao tema? Uhum. O que eu quis dizer aqui é que, se você comparar a palestra pública, que está em primeiro lugar, com as tertúlias, a tendência é que aqui a gente utilize mais do conscienciologês, as palavras mais técnicas, os termos técnicos da conscienciologia, em função das pessoas estarem mais, afeitas ao processo, em função de aqui estar se produzindo conhecimento de ponta, em termos conscienciológicos, enquanto que na palestra pública nós precisamos traduzir para as pessoas de primeira vez qual que é a ideia, qual que é a intenção, o que objetiva esses termos novos, justamente para não ter o efeito contrário que a gente estava comentando. Eu acho até que eu coloquei no paradoxo essa ideia, o paradoxo do neotermo técnico facilitar a comunicação científica. Por que eu coloquei um paradoxo? Porque muitas vezes a pessoa acha que isso dificulta. Ah, mas é muito termo novo, eu não entendo. Mas se você for estudar qualquer ciência, a pessoa vai passar por isso. Eu lembro que na primeira prova que eu tive de anatomia, não tinha sido explicado ainda, mas perguntaram o que é atelectasia. E ninguém tinha noção, aquilo não foi dado, eu nunca mais esqueci. Mas enfim, é uma palavra difícil, que quem não é da área não vai entender, mas qualquer pessoa que for estudar, ela vai começar a entender o que aquele termo técnico significa. Então, na realidade, facilita porque agiliza. E outra coisa, a pessoa, vamos dizer assim, você tem condições de falar a mesma língua onde quer que você esteja. Então, se você for para um congresso americano de medicina e falar em atelectasia, as pessoas vão entender. Da mesma maneira, se nós formos itinerar para a IAC e falarmos em Trimené, as pessoas vão entender, logicamente traduzindo para o idioma específico, idioma inglês, espanhol, seja lá qual for. Mas esse conceito, esse termo, ele não pode ser ambíguo, ele tem que ter a mesma conceituação, o mesmo significado dentre aqueles pesquisadores que estão relacionados à conscienciologia no caso. Ok, obrigada. Fala. O significado de Trimené? A atelectasia? É a falta de expansão dos alvéolos pulmonares, está escrito aqui. A atelectasia é quando tem o brônquio leva o ar para o pulmão. E aí, se esse brônquio fecha por algum motivo, se ele entope, se tem um tumor, se tem um corpo estranho, se tem uma pneumonia, se tem secreção, e aí ele entope e não deixa o ar passar. São então, mais os bronquíolos. O pulmão ele fecha. Professor. E quanto mais idade, pior fica. Ô Pedro. Mais. Voltando na fatologia, o anti-aranzel, como é que você... Não sei se você usava de aranzel no passado, mas se usava... Como é que você fez e faz para superar essa situação? Eu olhei no sinônimo ali, na definição está a questão do lenga-lenga, da linguagem prolixa, da disputa na fala, né? Não querer, o que o professor Valdo estava falando ontem, da questão de dominar através da fala, né? Então, como é que você... Eu acho que a pessoa ela tem que pensar antes o que ela quer dizer. E até escolher as palavras. Quem tem essa dificuldade de ficar muitas vezes falando e pensando ao mesmo tempo no que ela vai dizer, ela dá uma volta, vai lá do outro lado para poder chegar onde ela quer, e muitas vezes isso dá sono nas pessoas, dispersa, a pessoa começa a pensar em outros assuntos. Então acho que ela tem que parar e pensar. Se isso for muito crônico, ela tem que escrever. O que eu quero dizer? O que eu quero perguntar? Qual que será a minha abordagem? E aí ela ir direto
aos finalmente. Muitas vezes vale a pena ela falar logo o que ela quer e depois até fazer a contextualização, porque muitas vezes é nesse momento que ela se perde. Ela quer contar uma história para justificar aquela pergunta, só que ela se perde na história e vai dando parênteses, vírgulas, entende? E gaps, e aí a coisa fica muito prolixa. É mais ou menos o que a gente pede para os alunos no STP2 na hora de fazer perguntas para as conscietes. Seja objetivo, pergunte o que você quer e não conte a história da sua vida antes de fazer a pergunta. Tenho vontade de parar a minha faculdade e entrar no curso de psicologia, pois é uma área que eu gosto mais, pois estou com receio de trabalhar em uma área onde passo a atender pessoas em condições patológicas e isso fazer mal para mim. Estou pensando errado? Totalmente. O que o senhor acha dessa área e ao trabalhar deveria fazer a dizer assim, certo? Olha, você é um covarde, ou não é? Precisa de ter aquilo que eu chamo vergonha na cara. Eu não estou falando o seu nome. Quando eu falo isso, o povo acha que eu estou insultando. São os insultados teletertulianos. Mas você não dá para ficar calado. Está com medo de fazer assistência. Demais isso aqui. Com medo de se sujar. Vocês não acham que está demais isso? Gente, é uma vergonha isso. Esse é o egoísmo da covardia. É um dos piores que tem. É o egocentrismo covarde. Ele não falou qual que é a área dele, mas deve ser tecnológico, não deve lidar com pessoas. Não, ele está querendo entrar na psicologia. Agora, veja, é uma vergonha. Agora, é bom você estudar bastante as energias, aumentar a sua defesa, criar um pouquinho de vergonha na face para enfrentar a psicologia, porque senão você vai entrar... Os assediadores já estão sabendo como é que você é, eles vão te pegar mesmo. Eu garanto, a sua garantia, o seu dinheiro de volta. Aceita ou não? Agora, pondera bem isso. Se eu fosse do seu caso, eu ia fazer o curso imediatamente. Sem medo, de propósito, com esse desiderato, para poder ultrapassar as minhas insignificâncias, carências, fissuras e etc. tal, porque você deve estar cheio delas, está na cara. Você quer falar nisso? Só falar um ponto que, além desse enfrentamento aí que ele tem que fazer, que a psicologia ela também não se restringe à área clínica. Ele tem opções também, área de empresas, área educacional, agora, uma série de coisas. Pior da história não é isso não. Eu acho que ele trabalhou na área da saúde em vida anterior. Isso é que é o pior da história. Nossa. E agora ele está tirando o corpo fora. Está na cara. Terminei uma relação pelo motivo da bipolaridade e temperamento de minha parceira. Porém, em meio à atual carência afetiva, não sei se enfrento a situação, voltando e tentando ajudar, sendo que ela nem se dá conta que é bipolar, ou procura outra, deixando esse relacionamento de lado. O que devo fazer? Olha, no seu caso, se fosse comigo, eu voltaria para ajudar. Se você teve contato com ela e ela não está ciente da bipolaridade, você tem culpa no cartório, não tem não? Porque viveu com ela tudo isso e ficou quieto. Isso é omissão deficitária, horrível. Seria bom voltar e ajudar. Pelo menos encaminhá-la para um tratamento mais adequado. Que atitude mental devo ter? Uma outra coisa séria nisso. Ele não falou que estava deixando a ela devido à doença dela? Não é isso? Isso é o pior dessa história. Terríveis. 2 terríveis nós estamos tendo aqui em seguida. Hein? É dose, não é assim que o povo fala? Hoje é dose. Essa sexta-feira, 27. Que atitude mental devo ter para que novas amizades em minha rotina possam acontecer com mais frequência? Tendo em conta que estou um pouco isolado dos demais e às vezes um pouco fechado, não dando abertura para novas amizades. Penso que pode ser um problema energético. O que o senhor acha? Não, você tem que se abrir para o mundo. Abra as comportas, as portas para o universo. Viva com as outras pessoas. Não adianta querer viver isolado, isso está errado. Você aí tem que ver esse negócio. Por que novas amizades na minha rotina? Para acontecer com mais frequência, depende de você. Essa pergunta você mesmo tem que responder. Por que você é assim?
Abre o jogo, abre os braços para o acolhimento do cosmos. Qual a sua opinião sobre a utilidade das reuniões mediúnicas espírita kardecista? Olha, para quem nunca faz nada nesse sentido, que não estuda nada, ajuda. Mas não é o ideal. Se fosse ideal, eu estaria lá, não teria saído. Então, a minha opinião é que tem muita coisa ali que poderia ser melhorada. Há muito processo de lavagem cerebral nessa história. Tudo ali depende das federações, J. Cristo e Allan Kardec. Quer dizer, então, está tudo paralisado. Não há pesquisa. Então, isso aí pode ajudar por um lado, mas também, em compensação, paralisa por outro, e a pessoa não sai daquilo. Uma das coisas mais absurdas que eu acho, e eu fiz muita experiência disso, me dava uma pena danada, é o seguinte: você pega aquele médium que dá passe no centro espírita, aquele espiritismo de mesa, branca. Então, o que se passa? Ele está lá há 30 anos. Você põe energia nele e mexe no chakra. Ele não percebe que tem chakra. Por quê? Ele é comandado. Entende? Então, veja, o guia cego manipula à vontade essa pessoa. Ele não sabe o processo de parapsiquismo dele. Ele não sabe colocar as energias no lugar. Ele não sabe comandar a sinalética. Por isso que os espíritos, uma coisa horrível, eles gostam mais do médico totalmente inconsciente. Quer dizer, pau mandado, boneco de ventríloco. Eu acho isso de vomitar. Agora, eu meti o pau nessas coisas, não adiantou nada, eu caí fora. Agora, para você, professor Pedro, não seria a consciência inascível, assim como é imorrível? Isso é uma bobagem. O cara não nasce. Na verdade, ele veste uma roupa. Presta atenção, não é morrer nem nascer. A gente fala renascer porque a pessoa começou a entrar nesse aquário aqui. Sim. Mas isso é vestir uma roupa. Agora, eu vou ler, que é você que vai ter que falar isso. Já que não pode ser destruída e morta, como é possível ter nascido? Não seria possível ela sempre existir sem nunca ter precisado nascer? Embora dentro do processo da evolução se manifeste nas formas mais primitivas, nos milhões de planetas e dimensões existentes? Qual a sua opinião? A minha opinião é que isso é mateológico, porque a gente não sabe como é que começou o processo todo do primo pensene. Então, você questionar o nascimento da consciência é filosófico. O Arlindário até pode ajudar aí. A gente pode filosofar aqui como é que foi, se não foi. Mas tem uma certa lógica. Se não vai ter morte, mas tem que ter tido algum começo essa condição, né? No livro Cristo Espera por Ti, a personagem se vê diante da perspectiva de um renascimento em roupagem masculina, que em primeiro plano se lhe afigura inquestionável rigidez de sentença. Nos casos de fecundação assistida, em que o geneticista pode determinar o sexo do bebê, como ficam as programações reencarnatórias? Às vezes o cara lá já recebe a inspiração. Já inspirou antes. É ainda o modelo organizador biológico que vai atuar nessas condições, ou existe algum outro tipo de gerenciamento para a formação desse novo soma? Não, há uma série de influências. Genética, ambiente, contato, do futuro, né? Da futura consciência aqui, tem uma série de condições nisso aí. Agora, o problema é esse. O povo que cria problema com o gênero do corpo é que ainda é muito massa impensante. A consciência não tem sexo. Compreenda a importância do léxico e valorização da nossa língua. Contudo, não estaríamos distanciando das pessoas comuns? Ou o objetivo é esse mesmo? Olha, elitizar e diferenciar, quando se estuda a conscienciologia, dos aspectos mais profundos do paradigma consciencial. É a inversão, né? A inversão. Toda vez que você tenta nivelar por cima, você é acusado de elitismo e de outras condições similares. Preconceito linguístico está na moda justamente por isso. Então é justamente o contrário. Se a gente não fizer por onde, não der o exemplo, não puxar o avanço do conhecimento, seja em que área for, especificamente da conscienciologia, a tendência é nivelar por baixo. Já se nivela por baixo, porque é um processo grupal, natural.
Então, se você não fizer esse diferencial e der o exemplo para a pessoa correr atrás e ter que estudar e se esforçar, ela sempre vai ficar na ignorância, no ignorantismo, na condição inferior. Esse nosso amigo parece que sofre da síndrome, né? Da lexicologia. É o cara que tem medo do dicionário. Todo conhecimento humano. Agora veja, por isso que o povo arranjou aquele negócio, que o dicionário é o pai dos burros. No entanto, não é. Ele é o pai dos inteligentes. Sobre essa questão, só um comentário breve, né? Essa questão do pai dos burros. Eu tenho contato com vários professores, né, meus alunos que trabalham em escola pública, no ensino fundamental, e eles estão trabalhando com dicionários. E os alunos de primeira a quarta série falam para o professor, mas eu não vou olhar o dicionário, quem olha o dicionário é burro. É o pai dos burros, quem olha é burro. Pois é, mas isso aqui deve ser Olha o raciocínio das crianças. Agora, ó, isso aí deve estar seguindo a cartilha lá do banho, aquelas coisas todas. As bobagens da língua errada. Só pode ser. Infelizmente, gente, quem vai combater dicionário desse jeito, ou levantar a palavra contra dicionário, isso é um caso de polícia. Polícia intelectual. É burro sem pai, sem mãe. Eu acho que aí uma complexificação do processo evolutivo. Fala mais alto aí que tá baixo. Eu acho que ocorre aí. Está ouvindo? Está claro? Ocorre aí uma complexificação do processo evolutivo e não um estilo de vida que visa o estranhamento. Porque às vezes a pessoa está de fora, ela acha, puxa, o cara está querendo desaparecer. Não é questão de aparecer. O processo evolutivo ele é mais complexo e gera um distanciamento. Não porque a pessoa não queira estar junto com o povão, que não queira fazer assistência, né? Então, às vezes, a pessoa que não está, às vezes, estagnada, ela não consegue ver que há um processo ascendente de complexificação. E aí ela acha que a pessoa, aquilo é o estilo de vida dela, como se ela estivesse esnobando, né? Mas é o processo dela. E uma coisa não exclui a outra. Você pode ter esse linguajar mais técnico, mas você pode traduzir, por isso que a gente prioriza os sinônimos, o processo da analogia, a condição do estrangeirismo. Quanto mais um professor sabe das coisas, melhor para os alunos. Coloquialismo, exatamente. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Você que é jornalista, esse 34 significa o quê? É que você está com 34 anos de idade ou o que é? Esse aqui... Em cima do coração lá. Pode ser vocativo, né, para mim. Eu acho que não é futebol. Eu quero ser sempre jovem. Não é, não? 34. Fase executiva, assim. Fase executiva. Quase que foi. Você passou perto. Preparando para a fase executiva. Da fase preparatória. Ô, Pedro. Oba. Aqui no ar, aqui em cima. Pode falar. Dentro dessa questão aí do dicionário, e ali na página 15, a binomiologia, o binômio erudição-assistência. E queria que você comentasse esse binômio e a questão do anti-Aranzel, que você falou antes. A ideia aqui é bem na linha do que a gente estava discutindo mesmo. Quanto maior o nível de erudição de uma pessoa, as possibilidades assistenciais dela aumentam. Por quê? Porque ela pode acessar tanto pessoas que não têm essa erudição, pessoas até iletradas, como as pessoas mais eruditas, mais estudadas, mais viajadas. Então, essa condição permite uma disponibilização, vamos dizer assim, uma farmacopeia, um conjunto de medicamentos um conjunto maior, para justamente poder acessar essas pessoas. Então é muito falado isso pelo próprio professor Valdo, e acho que o dicionário que ele está compondo agora visa isso. É você traduzir em palavras coloquiais assuntos complexíssimos. Então você pode, pelo processo de progressão sinonímica, por exemplo, você pode ir traduzindo e as pessoas, conforme o nível, elas vão acessando aquelas informações. Então isso, tanto por um lado, faz assistência e por outro também motiva a pessoa a compreender aquilo que ela não compreende daquela ideia. Então ela muitas vezes compreende um certo percentual, ela sentiu o cheiro, ouviu o galo cantar, ela viu que fez sentido, mas ela sente a necessidade de aprofundar aquela informação.
Então, quando você tem uma possibilidade de erudição maior, conjunto de conhecimentos, uma sapiência maior, teoricamente, quando você usa isso para assistência, que é ao contrário das pessoas que só estudam para si, aqueles intelectuais muito fechados, que ficam muitas vezes sem interagir com as pessoas, o caso do teletertuliano que não quer fazer psicologia porque tem medo de não conseguir fazer a desassim. Então, se não é esse o caso, as possibilidades assistenciais se ampliam muito. E entra dentro daquilo que a gente comentou dos amparadores. Eles têm possibilidades de acesso maior para o assistente. Então, eles podem falar em determinado idioma que a pessoa vai entender. Eles podem fazer uma analogia que a pessoa também vai pescar. Uma metáfora específica vai ser bem compreendida. Então, isso é utilizado porque, às vezes, o amparador daquele aluno sabe qual é a linguagem que aquele aluno entende. E ele se comunica com o amparador do professor, e o professor, sabendo, conseguindo compreender aquela informação, aquela metáfora, aquele modo de falar, muitas vezes pode ser uma gíria, uma linguagem chula, de certo ponto, mas desde que bem colocada, bem argumentada, isso vai ter o efeito assistencial. Então, é como se fosse... O professor fica portador de um número maior de senhas assistenciais para os alunos, para os assistidos, sejam com SINS ou com CIEX. Essa que foi a ideia do binômio aqui. Ok, obrigado. Pedro, aqui na frente. Eu queria que você falasse que na fatologia, na página 14, na quarta linha de baixo para cima, o resgate de paleoacepções. Eu queria entender melhor qual é a importância disso, o que você vê, por que isso, e é uma coisa que você já acho que em outra tertúlia também falou aqui, né? Você faz esses resgates. Sim. Então, qual a importância disso? A importância que eu vejo é que muitas vezes, pelo processo de desenvolvimento humano, de modo geral, existe como se fosse um modismo linguístico. Palavras são criadas e palavras são esquecidas. E nesse processo, algumas palavras esquecidas, elas muitas vezes são importantes, são assim fundamentais, elas expressam ideias adequadas que podem ajudar a se compreender o momento atual, o zeitgeist atual. Então, nessa condição, quando você encontra essas palavras que não estão mais sendo lembradas, ou não estão mais sendo veiculadas, vale a pena fazer esse resgate justamente por isso. Isso é uma abordagem. Outra condição é que muitas vezes nessa condição você consegue acessar dentro daquele raciocínio anterior pessoas com mais idade, por exemplo, pessoas que viveram numa época antiga, a condição de personalidade consecutiva, muitas vezes você vai usar o termo próprio, vamos supor, da Belle Époque. E aquele termo, mesmo que inconscientemente, vai ter uma repercussão maior naquela pessoa se ela vivenciou muito aquela época. Então eu acho que tem um conjunto, uma gama de possibilidades que vale a pena a gente lembrar. A ideia foi essa. Existem termos, palavras que se perdem e não vale a pena, o significado não traduz nada de evolutivo, nada assistencial, não tem nenhum, vamos dizer, cunho evolutivo mesmo. E aí, tudo bem, mas existem outras que vão ficando que às vezes vale a pena a gente recuperar. Pedro. Pode falar. Boa tarde, né? Eu não conheço, assim, muito a conscienciologia, assim, tô vindo com meu irmão, que já fez vários cursos, tudo, mas, por exemplo, esse conscienciologia, assim, essa terminologia, tudo, isso não acaba, de certa forma, por elitizar, assim, por exemplo, permitindo que pessoas, talvez não muito estudadas, vamos dizer assim, que não tenham uma faculdade, alguma coisa assim, impeça o acesso delas, né, de certa forma. Toda ciência é elitista. Isso que a gente já comentou aqui. Essa é uma tendência natural, não tem como fugir disso. Então, nós não vamos deixar de fazer justamente por conta disso. A priorização maior a gente quer dar para os termos técnicos. A proposta é de se criar uma ciência nova. Então, eu dei até o exemplo da medicina, não sei se você estava aqui. Mas toda ciência tem essa condição. Então, a terminologia, de modo geral, se dedica ao estudo dos termos técnicos. Explica o que é orismologia. A orismologia é justamente essa especialidade científica que
se dedica às definições técnicas, às definições científicas. Então, toda a ciência ela vai se deparar com determinados fenômenos que muitas vezes são novos, são diferentes, são mais abrangentes, mais aprofundados, e ela vai precisar descrever esses fenômenos, essas realidades. Para se descrever isso, tem que se utilizar um linguajar técnico, objetivo. E aí é a orismologia, essa especialidade que cuida de como se fazer isso, dessas definições. Então, para se ter uma ideia, até em alguns momentos no verbete a gente diferenciou aqui o dicionário da linguística comum, que você vai encontrar vários significados, várias acepções para uma mesma palavra. Mas a tendência da terminologia é ter uma só significação. É o conceito que se quer traduzir diante daquele termo, dentro daquele termo, com aquele termo específico, justamente para evitar ambiguidades. Então, as pessoas novas que estão começando a estudar Conscienciologia, a tendência, quando elas passam por esse gargalo de estranhamento, de estranheza, de até certo ponto neofobia, de você ter medo daquilo que você não conhece, está convivendo com pessoas que falam e você não está conseguindo compreender. Mas quando você se esforça, que é o que a gente colocou na frase enfática, começa a fazer um curso introdutório, por exemplo, uma palestra pública, um curso inicial, esses termos são explicados e todos eles têm uma lógica, todos eles têm uma razão de ser. Tem um modelo, um método, uma condição que ajuda a pessoa a entender o motivo daquilo. E a pessoa, quando ela começa a compreender esse modo de se fazer esses termos, esse modo de se compor, ela começa até a gostar e a utilizar, porque justamente a comunicação se dá de modo mais objetivo, mais, vamos dizer, específico, especializado, mais científico, e ela começa a reparar que ela começa a pensar de modo diferente. Ela penseniza, como a gente fala, porque a pessoa não só pensa. Ela pensa, mas ao mesmo tempo que ela está pensando, ela está emitindo, emanando, exteriorizando energias, que também é um padrão emocional específico. Pode ser bom, ruim, adequado, inadequado, equilibrado ou desequilibrado, não interessa. Mas essa realidade, ela se faz de modo conjunto. Então, para a gente poder traduzir isso em palavras, ao invés de ficar falando que toda hora que a pessoa pensa, ela exterioriza também energias e emoções, foi criado o termo pensene, que é a junção de pensamento, sentimento e energia. Então, com isso, você ganha muito mais tempo, você pode aprofundar muito mais as pesquisas. Então, essa lógica, ela impera nos neologismos de modo geral. Então, o que eu diria é que isso é inevitável. A gente costuma dar o exemplo de que se você for explicar qualquer teoria científica, seja da medicina, da física, da química, as pessoas, a grande maioria, não vai entender, elas vão boiar. Não, eles falam sobre São Paulo. Se for explicar a teoria da relatividade geral de Einstein para toda a população de São Paulo, nem 1/3 da população vai entender a teoria. Até mesmo. Agora veja, toda a ciência, lá no fundo, é inevitavelmente especializada, portanto, elitista. Isso não tem jeito. O elitismo faz parte da evolução. Por exemplo, o serenão é superior à formiga. E, por incrível que pareça, vocês são superiores à formiga. Não tem como fugir disso. Vocês são elitistas porque são superiores ao vírus da AIDS? Exatamente. É o que a gente estava comentando. Esse elitismo, ele não pode virar arrogância, ele não pode virar nariz empinado, ele tem que ser assistencial. E você sendo assistencial, você acessa qualquer pessoa. Você vai falar na linguagem que ela... E a tarefa do esclarecimento. Exatamente. Então, essa tarefa do esclarecimento é justamente visa você, vamos dizer assim, calcular e adequar aquilo que você está transmitindo ao seu interlocutor. Porque senão fica conversa de maluco. A pessoa tem que entender o que você quer dizer. Então, com isso, você começa a expandir o seu cabedal de informações cerebrais, que é o que a gente chama de dicionário cerebral. Você começa a sentir necessidade de ter mais palavras para traduzir a mesma ideia. Tudo bem? Não sei se eu te respondi. Só para contribuir. Dentro disso daí, o que eu vejo assim, todo grupo que se reúne em torno de algum interesse acaba tendo uma linguagem. Então, se vê assim, surfista, tem uma linguagem que também, para quem é leigo... A linguagem especializada, que chama isso. Em ciência, isso é inevitável. Quem dança balé tem lá uma série de termos que quem não dança não entende nada.
Então, esses jargões são próprios não só da ciência, do processo técnico-científico, mas do processo de convívio humano. Os presidiários têm, assim... Se as linguagens fossem iguais, não existiriam ciência, nem especialidade. E outra coisa que a Cris está lembrando aqui, que está sendo confeccionado um dicionário de neologismos da Conscienciologia para ajudar, facilitar, amparar essas pessoas que, porventura, ainda não tenham domínio dessa... As jejunas. Linguajar, os jejunos, né? Pedro, posso fazer uma sugestão aqui? Como está dando muito pano para manga essa coisa, né? E dá mesmo, a gente sabe que tem lógica até isso, né? Apesar de não ser um problema, né? O Cláudio falou, você, o pessoal tem perguntado aí, até a moça nova aí. Por que você, assim, uma sugestão, né? Na efeitologia, colocar alguma coisa do tipo, o efeito inevitável, que é um efeito neutro que você está dizendo, né? Que ele pode até ser usado para arrogância e tal. Um efeito neutro desse elitismo, como consequência natural dessa complexificação, principalmente no caso da ciência conscienciologia, que é um grau, eu acho, um pouquinho mais além ainda, pela transcendência, etc., né? Das eu acho que não adianta mexer muito nisso, não. Né? Eu quebrei minha cara na vida inteira para ver se explicava isso, depois desisti. Já tem um Porque paradoxo. sempre vai haver a linguagem popular e a linguagem erudita. Os caras estão aí, igual esse Marcos Banho, escrevendo um livro que já vendeu 200 mil exemplares. Tudo para favorecer os favelados. Mas não resolve nada isso aí. Não tem jeito de destruir o processo de erudição e de polimatia. O processo de cultura é muito sério sobre isso. Não adianta. Se você for estudar a história, ao longo da história sempre foi assim, sempre vai ser assim, não tem jeito. Se fosse assim, os países da África já estavam dominando o mundo. Então, o Lógico vai falar aqui, mas eu acho assim, pode ser que não ajude nada, mas se botasse alguma coisa dizendo que o efeito é inevitável na efeitologia, ele é neutro também, porque ele pode ser mal usado até, se a pessoa se considerar por cima, né, devido ao... Agora, ele é uma decorrência natural da complexidade, além de ser científico, a conscienciologia tem coisa transcendente, então já tem uma barreira por trás. E existe o limite que a gente tem que ter para não fazer estupro evolutivo por um lado. E tem o outro para você não ter omissão superavitária. Mas a caravana passa e os cães ladram. Estou dizendo só para evitar... Desde que o Instituto foi criado, que tem essa discussão, isso é cosmoético, a coisa caminha e o pessoal reclama. Nós vivemos aqui com o vírus da AIDS. Vem o vírus e mata o cara mais sábio, mais inteligente, o gênio da humanidade. Mas, então, como esse verbete específico do idioma, do conscienciologês, né? Para de repente evitar de gastar tanta saliva. A gente traduziu isso no efeito surpresa dos neologismos, que dá essa condição, e no paradoxo também. O paradoxo já está resolvendo. O paradoxo foi justamente dar essa... o paradoxo. Para entender isso. Nessa linha que o Marcos falou... Eu acho que essa questão toda, essa discussão toda, é importante a gente ter consciência do seguinte. Baixaram lá. Muitos até que defendem essa questão do uso de termos mais acessíveis, têm até boa intenção, querem tornar mais acessível determinado corpo de conhecimento. Só que aí a gente tem dois problemas. Um é compreender a criação do neologismo, como o Pedro aí já colocou muito bem, e um dos fatores também que exigem a criação de um neologismo é quando você não tem uma palavra que corresponda àquela ideia nova. Normalmente o neologismo está associado a uma ideia nova. E se é uma ideia nova, não tem parâmetro nenhum. Ou seja, você vai ter que criar realmente um termo novo para corresponder àquilo. Então, quando você tem essa questão de palavras acessíveis, o grande problema é que você, com isso, você tem que cortar o conteúdo. Uma vez que uma boa parte desses neologismos, eles estão correspondendo a ideias novas. E outra coisa, ideias extrafísicas. Então, justamente, no nosso caso, ideias extrafísicas, mais ainda transcendentes, que não vão ter correspondência no vocabulário cotidiano. Então, esse é um ponto. Quer dizer, ter consciência que, ao fazer isso, na boa intenção de tornar acessível, não se está tornando acessível, está justamente limitando o conhecimento. Limitando aquele conhecimento. Então, isso muitas vezes é utilizado de uma forma em que aquela população, ela fica na mesma condição.
ela não tem acesso o que é... Esse é processo de manipulação da humanidade. O que se passa a ideia que está fazendo a população ter acesso, na verdade ela não está tendo, porque ela não está acessando aquele conhecimento novo, ela fica limitada, ela chega num teto. Então é muito importante a gente ter consciência disso, porque apesar da boa intenção, na verdade o que está sendo feito é a manutenção do status quo. Um outro exemplo que a gente vê isso, até a gente discutiu essa semana, é a questão da hipervalorização do favelado. Se discute muito de, vamos trabalhar a autoestima do favelado e trabalhar isso com aquela população. Só que isso também é uma forma, claro que tem que trabalhar isso e a autoestima, mas muitas vezes é utilizada como política pública para não acabar com aquela condição de favela. Mesma coisa então é o você... índio. Oi? Mesma coisa é o índio. É, a mesma coisa. Então você mantém aquilo, não, vamos valorizar a favela. O favelado, ele também é gente, é isso tudo. E aí você mantém aquela situação do favelado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para essa turma que defende a maconha na rua. Até porque eu já trabalhei um pouco com alfabetização. E a gente aprende que palavra fácil, difícil, não existe para criança, assim, ou para o adulto, para quem vai aprender. O que importa é ter significado para a pessoa. Então, para mim, o que facilita aqui entender esse conscienciologuês é o curso intermissivo. Então, não é diploma que vai fazer você entender. E tem um outro ponto também, hoje que está se discutindo bastante, se falar não, mas se usa esse termo mais, vamos dizer assim, o neologismo, mais culto, mais erudito, você está com preconceito em relação à pessoa que está usando aquele termo mais popular. Mas e o preconceito de achar que aquela pessoa não possa compreender isso, o termo não existe novo? isso mais. Isso quase ninguém fala. Quer isso dizer, não existe. Está tendo preconceito também, que acha que ela é boa. Eu poderia ser bem elitista, ia me dar até menos trabalho. Então o que eu ia fazer de cara? Chega uma pessoa e fala assim, você tem curso intermissivo? Eu falo, nunca vi falar nisso. Não, tchau para você. Porque, professor Valdo, antigamente a gente começava a aprender a ler naquelas cartilhas, sempre do beabá, não sei o quê, né? E aí, assim, uma pessoa que chama Raquel, por exemplo, tem o QU, né? E tem o RA, que é dificílimo. Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Você já começa ensinando a falar Raquel, a turma toda aprende Raquel. Então, esse negócio de difícil e fácil... em alfabetização é completamente relativo e preconceituoso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Posso fazer? Manda. Pedro, olha só. O que eu percebi aqui? Na exemplologia, você exemplifica em base de Pensene, aí depois você faz uma tabela, você coloca Pensene, na folha seguinte você exemplifica com Pensene, então o verbete é sempre... em cima de Pensene, a minha pergunta é uma escolha ou uma dedução sua, que o importante seria trabalhar com Pensene, que é a primeira manifestação? Isso. A condição de você abordar esse assunto, ele é muito abrangente. Então eu priorizei a pensenologia em função dela estar na primeira ordem lógica da tabela das especialidades, do quadro sinóptico. Então, dali deriva todo o processo, dali deriva toda a manifestação da consciência. Então, você com isso consegue dar uma panorâmica do processo da terminologia conscienciológica. Mas esse assunto ele pode ser abordado de diversas formas. Olha, gente, a situação é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, a coisa é muito pior do que isso. Por quê? Eu, por exemplo, eu fiquei abismado quando a primeira vez que eu toquei no assunto com cientistas sobre o processo de dicionário comum, esse mais corretinho, mais sério, você está entendendo, de formas e etc. A maioria dos cientistas que eu falei nunca tinha ouvido falar em dicionário analógico. Outra coisa, essa palavra orismologia, quando eu comecei a falar para cientista, isso foi criado pela ciência. A maioria dos cientistas não sabe o que significa. Tem no WISE, inclusive. Se isso é assim com a ciência convencional, pensa o resto. Eu tirei meu time de campo dessas coisas todas há muito tempo por causa disso. Não podemos perder tempo, senão a vida é curta. Ô Pedro, só queria dar uma sugestão no sentido de, eu não sei nem onde que poderia entrar, mas, por exemplo, algo do tipo a didática para apreender a importância do conscienciologia. Porque, por exemplo, assim, que eu já vi em Curitiba, né, em palestras públicas, assim, a pessoa que, principalmente uma professora,
que explica, não perde, não tem nem 5 minutos, assim, mas nos primeiros 20 minutos da palestra, assim, que é público bem inicial, explica a importância disso. E isso acaba muitas vezes já cortando o processo da dúvida, por que o pessoal usa esse, por que não usa, e ao mesmo tempo também já traz para o pessoal pensar mais. E isso eu vejo que acaba fazendo uma assistência bem assertiva. Inclusive, a gente vê o processo assim, de palestras mais cheias com a pessoa, entendeu? Ela sempre usa a linguagem mais erudita, mas existe uma linguagem e uma apresentação de uma pessoa que diz o seguinte: quem combate a ciência deve pensar na matemática. Você já pensou se o cara for estudar matemática e não saber o que significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ele não vai funcionar. Então veja, como é que é? Vamos cortar os números, porque isso é da ciência? Besteira, acaba com a matemática. Agora aqui, ó. Estou com 19 anos, treino EV há 1 ano e 6 meses, porém não consigo instalá-lo, apenas consigo mobilizar as energias. No último final de semana, fiquei sem trabalhar muitas energias. Quando voltei para casa na segunda-feira, não conseguia senti-las. Estava totalmente bloqueado, no umbilico e o cardio chakra. Até agora tenho a sensação que estou enferrujado energeticamente. Se de ver o que você fez nesse final de semana. Como é que foi lá as bebidinhas? Elas não estão fluindo como antes. Sinto pontadas em conta do laringo, no cardio chakra e na região da barriga. Meu braço direito começa a tremer, minhas pernas, abdômen e a coluna se contraem. Sinto pressão na nuca a ponto de ficar dolorido. Olha, a nuca quer dizer que você deve ter pego. As biritas deviam ter acompanhamento. O senhor poderia me dizer o que pode ser isso? O que está passando é normal? Não. Pode ter boi na linha e abre o olho. Te de ver o que você fez no final de semana. Bola, no final de semana que ele podia trabalhar mais no EV, ele não fez nada. Na segunda-feira já entrou no buraco. Deixa eu saber. What happened? Professor Pedro, em tecnologia, página 15, primeira linha. A técnica do princípio coloquial e as técnicas docentes da parapedagogia. Quais seriam essas técnicas? Isso aí atende o Tiago. A ideia de colocar essas técnicas docentes é justamente para isso, para poder você fazer o rapport, você introduzir, fazer esse exórdio que a gente chamou aqui, e preparar o ambiente para aquilo que você vai trazer de informações. Só para citar um exemplo, o professor Valdo sempre comenta que ele trouxe a projeciologia para não espantar o passarinho, para depois chegar com a conscienciologia, porque se já chegasse com assuntos mais avançados, assuntos mais de ponta, seria muito mais difícil a compreensão. E mesmo assim há muita reclamação ainda. Então essas técnicas têm relação com isso. Os ganchos didáticos, e aí entra no princípio coloquial, que é um verbete da conscienciologia, da enciclopédia, vale a pena a pessoa dar uma olhada, que é justamente o conjunto de modos de se expressar, prioritariamente pelo professor Valdo, mas são esses ganchos, esses bordões, esses coloquialismos que ajudam na assistência, que ajudam no entendimento dos conceitos, das verpons. Então, o ideal é que, inclusive, o professor, qualquer pessoa, mas o professor que é uma pessoa técnica da assistência, que ele ou ela componha os seus princípios coloquiais. Quais são aqueles ganchos, aqueles bordões? É o que a gente chama de ansiropensenes. São aqueles pensenes que ajudam a unir um conceito com um exemplo prático, com um fato, com uma casuística, com um parafato, para que isso seja mais didático, mais acessível, para que isso possa atender mais as pessoas. Então, uma coisa tem relação com a outra. Aqui o outro. Em Crescendologia, página 16, segunda linha. O crescendo paradigma mecanicista, paradigma consciencial. Poderia explicar? A ideia também tem relação com o que a gente estava discutindo, que não dá para a gente colocar algo que é maior em um processo menor. Então, como o Lógico estava comentando, não dá para você reduzir o paradigma consciencial, que abrange a pluriexistencialidade, a multidimensionalidade, o processo extrafísico, a condição das bioenergias, do holossoma, no processo mecanicista. Então, quando você tenta traduzir nessas palavras que já são conhecidas, popularizar, vulgarizar, prostituir, você na realidade vai estar deixando de fazer aquilo
que você veio fazer, que é a proposta. Então, daí a necessidade de se criar palavras novas, porque aquele conceito, aquela ideia, aquela informação não existe por aqui, ainda não foi traduzida, não foi falada, e até de atualizar determinadas informações. Como as pesquisas caminham, o processo da verdade relativa de ponta tem que estar o tempo todo sendo revisto e sendo, vamos dizer assim, ampliado. Muitas vezes a gente precisa adequar e adaptar essas palavras, esses termos novos. Então a ideia foi isso, foi da ideia da pessoa sair do paradigma mecanicista para o paradigma consciencial. Outro, em Síndromologia, página 16, poderia comentar sobre a síndrome da priorismose? Eu coloquei essa síndrome porque justamente é a síndrome que mais acomete essas pessoas que têm dificuldade de entender e de aceitar e de, vamos dizer assim, enfrentar o conscienciologismo. Por quê? Elas estão acomodadas, até certo ponto tranquilas, entre aspas, no seu mundo, no seu status quo, e isso, quando vem uma informação nova que ela precisa se esforçar para entender, no caso aí a lógica dos neologismos, sobrevém esse conjunto de manifestações, essas reações emocionais, esses medos irracionais, e a tendência é ela rechaçar. Então a priorismose vem de ser a priorista, da pessoa ter conceitos a priori, previamente estabelecidos, pré-concebidos, e ela não querer mudar. E lembrando que a conscienciologia, um dos sinônimos que se utiliza é a autopesquisologia, ou seja, a pessoa estudar a ela mesma. Então, se está incomodando, se ela está tendo dificuldade, se ela está até certo ponto contra os neologismos, é bom ela estudar por quê? Porque muitas vezes o processo da recim é o que está faltando, a reciclagem intraconsciencial. Eu costumo dizer que sem recim vira assedim, só para incomodar essas pessoas. Ou seja, sem reciclagem intraconsciencial, a pessoa vira assediador intrafísico. O processo emocional toma conta, ela começa a ficar com raiva e a tendência é ela, vamos dizer assim, ficar justamente assediada. Devido à dessoma de uma tia, estou prestes a receber uma herança. Tenho sentimentos dúbios em relação a isso. Como utilizar esses recursos, mesmo recebendo algo pelo qual não trabalhei, e ser devida à dessoma dessa tia? Há muitos momentos em que me sinto mal por isso, mesmo sabendo que esse era o desejo dela, manifestado para mim em vida. Ao mesmo tempo, vejo as pessoas amigas dela com os olhos grandes em cima de mim, cada uma querendo uma lasca, querendo alguma coisa que ela deixou. É muita pressão, nenhuma delas sente esse mal-estar aparentemente. Poderia comentar? Eu acho que você tem que honrar essa situação, porque isso tudo é uma responsabilidade para você, você vai responder por isso. Agora, tudo quanto é bens ou patrimônios ou dinheiro até em montante, em espécie, você pode ajudar muita gente, que o mundo está precisando de muita coisa aí para ser feita, pensa bem. Se você vai ajudar os outros, tudo bem. Por exemplo, se a sua tia deixar essa herança toda para você, depois o que você faz? Pega e tira uma lasca e dá para esse povo que está querendo. Cala a boca deles todos dando alguma coisa. Às vezes é bom. Depende do montante, do patrimônio que ela deixou, o que é, como é que é. Você tem que estudar. Outra coisa, arranja um advogado o mais depressa possível. Especializado. Quanto ao acúmulo de Charles Sanders Peirce, que definiu categorias de signo no meio social, conscienciologia tem essa dimensão? Sem dúvida. É o Peirce. O processo da linguagem tem uma íntima relação com a sociedade, com a convivialidade, com o processo de interação. Então, tem total relação. Aquela dona do ECP2 está aqui de novo. Gostaria de saber qual é o efeito do curso ECP2 dos alunos. E eu fiz e não consegui detectar nada. É a mesma aqui, estou vendo pelo nome. O que é? Alguém quer falar alguma coisa aí para ela? Olha, o que eu sugiro é, primeiro, você avaliar se você não estava encapsulada, como a gente fala, se você estava bloqueada, você estava até certo ponto, tem que avaliar contra, ou de algum modo a priorista, isso é uma possibilidade. Outra coisa, você ser casca grossa, porque o campo que se instala lá ele é muito ostensivo, então há uma facilidade de se perceber as energias. E outra questão é que muitas vezes isso é da própria jejunice, ou seja, quem está começando, muitos de nós que estamos aqui,
também nos primeiros cursos, pode ser que a pessoa não sentia nada, mas ela insistiu. Tem muitos aqui que era assim quando começaram. Exatamente. E as pessoas insistiram, reciclaram os cursos. Eu não falei então, quem era, não. O casca-grossismo, ele ainda prevalece, pode se incidir nos intermissivistas. Então, a sugestão é para que você repita esse curso em outro momento da sua vida, quando você puder, que você vai tirar outras conclusões. Eu nunca falei que o Tiago foi assim quando começou, de modo algum. Não é ele, Tiago? Agora, para você, o verbo etógrafo poderia explicitar mais em categorias, página 21, item 6, tenepsopensene, os pensenes relativos às pesquisas da tenepsologia, os pensenes da e do tenepsista, os pensenes da e do tenepsólogo. A ideia da gente fazer esse parágrafo, só para contextualizar, é demonstrar que essas pesquisas elas podem continuar praticamente ad infinitum. E dentro desses conceitos novos, desses neopensenes, por exemplo, o tenepsopensene, eles vão abrigar, ou eles vão estar inseridos nas especialidades afins, no caso aqui a tenepsologia. Então o que a gente quis chamar? Que o tenepsopensene você pode abordá-lo quando você quer chamar atenção para aqueles pensenes que você está tendo, por exemplo, quando está fazendo a técnica da TENEPS. Ou quando, por exemplo, nós estamos lá no fórum da TENEPS, que acontece todo ano em dezembro, com vários pesquisadores que estão querendo começar, ou que já são veteranos na TENEPS, enfim, que estão afinizados com o tema da TENEPS, aquele holopensene que se cria, ou seja, aquele conjunto de pensenes que se cria, há um predomínio dos tenepsopensenes, porque lá nós estamos falando de como qualificar a TENEPS, como metrificar a TENEPS, como, vamos dizer assim, expandir os trabalhos da TENEPS e assim sucessivamente. Então esse conjunto de pensenes a gente poderia categorizar como tenepsopensenes. E aí no caso do masculino, feminino, os técnicos em TENEPS, que são os tenepsólogos, homens e mulheres, e assim sucessivamente. Pedro Aquinoá. Pode falar. Na parafatologia, página 15, na terceira linha de baixo para cima, no final, os mantras técnicos de origem extrafísica. Você pode falar mais sobre isso? Isso aí até para chamar a atenção, porque normalmente o processo de mantras existe um cunho místico muito, muito grande. Mas pelas pesquisas extrafísicas, principalmente que o professor Valdo traz, a gente observa que o processo do mantra, que é o que? A condensação em uma palavra de um conceito, uma ideia maior, e esse processo carregado de bastante energia assistencial, torna essa palavra, esse termo, mais técnico. Em que sentido? No processo da assistência. Então, já foi citado aqui várias vezes o caso de, muitas vezes, dentro de um processo de heteroassédio, de heteroataque, de confronto extrafísico, alguns projetores utilizarem desses artifícios. Muitas vezes eles têm uma raiz em retrovidas, porque, como já foi comentado pelo professor Valdo, é a linguagem que essas pessoas entendiam naquela época. Então você pode utilizar dessa conjuminação do processo de que toda palavra ela é carregada de energia. E se esse carregamento ele tem, vamos dizer assim, uma raiz maior, uma raiz mais profunda, um processo mais sério em termos energéticos, você pode com isso fazer desassédio. Então, se a gente puder expandir essa ideia, na próxima vida que nós tivermos, ao ouvirmos determinados neologismos, será que isso não vai também causar um processo de desassédio, ou pelo menos de curiosidade, de atenção? Sobretudo com aqueles neologismos, ou, por exemplo, com aqueles pensenes, a gente pode tirar qualquer um da tabela aqui, que a pessoa se dedicou mais, que ela tenha mais afinidade. Então, o pessoal da linguística, que estuda muito os orismo-pensenes, quando essa realidade, quando esse conceito, essa verpom,
atingi-las na próxima vida, talvez isso tenha um efeito similar a esse do mantra que ocorre extrafisicamente. Tem muita lógica. Inclusive, eu penso que talvez os neologismos são senhas intermissivas. No meu caso, os neologismos da conscienciologia foram verdadeiras senhas intermissivas para mim, né? Eu ouvi aquele neologismo, é como se eu tivesse, opa, isso aqui não é novo, o que tem a ver com isso, enfim. Acho que podem funcionar para algumas pessoas desse jeito. Eu queria dizer também para você, o seu verbete está assim, uma verdadeira fonte de pesquisa, está muito bom para a gente estar pesquisando sobre os pensênios, enfim, sobre esses prefixos, que é um verbete para ter, assim, verbete de pesquisa, para ter junto, para trabalhar com ele. E também que eu encontrei nele aqui várias questões muito interessantes para a prova de conscienciologia. Não sei se o Lógico está de olho aí, mas eu já estou anotando aqui, separando para mim, porque tem coisa boa aqui que pode entrar na prova. Está registrada a dica. Legal. Obrigado, Helena. Em tecnologia, página 15, primeira linha, se poderia explicitar a técnica do bloco intelectivo? Na realidade, isso é um verbete muito interessante de você, muitas vezes, a partir de um conceito, a partir de uma ideia, de uma palavra, você ter uma série de outras derivadas e isso formar um bloco mental somático, um bloco intelectivo, e nesse verbete específico tem uma série de exemplos, seria o ideal a pessoa ler para ela poder entender mais o que a gente quer dizer. Quanto à tabelologia, página 17, o professor acha possível o acréscimo do prefixo SESC, SESC centenário. SESC pedais também, as palavras, né? Aqui a gente pode expandir para uma série de... tem mais um monte. Tem um monte. O professor Valdo deve ter uma listagem... Isso aí, os 150 anos. Eu estava lembrando que houve uma pergunta no início da tertúlia da pessoa com problema sexual, de masturbação, e esses são os erotopensênios, ou os erótico-pensênios, que é o que, no caso, aí está predominando. Então, essa tabela pode ser expandida realmente para muito mais. Agora, tem os bobos pensando também. Né? Agora, que desde que conheci a conscienciologia, de janeiro para cá, tenho a sensação de que nada é real. Os conflitos do dia a dia, as relações das pessoas, dos filhos, do marido, enfim, é uma sensação um pouco angustiante. Porém, tenho melhorado muito em todos os aspectos da minha vida. Principalmente estou com um olhar mais voltado para a assistencialidade. Lógico que de maneira muito precária ainda. Gostaria de saber se essa sensação é comum em algumas pessoas ou eu não estou compreendendo a conscienciologia. Não, o problema seu é de entrosamento com curso intermissivo. Está na cara. Isso aqui, quando acontece isso, eu acho que seria bom você estudar um pouquinho mais de estado vibracional, que vai melhorar, né? Você quer falar alguma coisa? Seria bom. E lembrar também da síndrome do estrangeiro. Às vezes a pessoa não está conseguindo justamente por isso. Mas agora, aí é o curso intermissivo. Para mim, ela tem um curso intermissivo. Sendo muitas as variantes que contribuem na formação de um novo corpo, os assédios podem acabar criando condições mórbidas que não estavam planejadas. Eu não entendi isso. Pois é. Se vai acabar, como é que é? Quer dizer que acaba os assédios e cria condições mórbidas, é só a pessoa fazendo autoassédio? Não entendi. Aí depende do que é que a gente quer pensar com isso, examinar. Agora, professor Pedro, pode suceder que no extrafísico se maneje um léxico bem mais amplo, dado que algumas vezes, ao lembrar de manhã, trago palavras que não conheço, mas que tinha tido cuidado para não esquecer ao voltar ao soma. Puede hablar um pouco de essa relação do linguagem em el extra e intrafísico? Sem dúvida, é uma frustração muito grande quando você sai do corpo e se percebe mais inteligente, conhecedor de assuntos muitas vezes que você não domina na atual existência, na atual vida, na atual série X. Então é um fato, é como se houvesse realmente um funil que acontece, o cérebro é novo, o corpo é novo, você é uma consciência errada, muito antiga, que já estudou e teve experiências diversas, então é natural que aconteça isso. O ideal é justamente um dos objetivos, uma das possibilidades da projeção lúcida, é você atenuar esse funil, ou seja, você diminuir esse gap, você conseguir
plasmar mais o paracérebro no cérebro físico. Essa pessoa é a Adriana Farfan. Ela escreve bem português e espanhol. Ela é danadinha. Qual é o motivo de termos consciência sobre nossa eternidade e não sabermos nada sobre como a vida se iniciou? Os seres mais evoluídos nos omitem isso? Não, eles também estão fazendo força, mas eles não fazem estupro evolutivo para revelar o processo. Pode uma pessoa de bom caráter não ter o interesse de ajudar os outros? Sim, isso acontece aqui todo dia. Ou todas têm um interesse, mas têm preguiça ou medo de ajudar? Também, a mesma coisa. Isso aí é muito comum, faz parte da humanidade. Hoje mesmo teve gente aqui assim. Tem pessoa que só pensa nela. Outra coisa, tem espelho por todo lado. É aquele cara que tem apartamento granfino, que coloca espelho no elevador. Agora aqui, sendo conscienciologês, um idioma de terminologia conscienciológica e nova, gostaria de saber se o professor Pedro sofreu preconceito ao tentar implantar esses neoconceitos no seu cotidiano profissional e pessoal. É natural, como a gente está observando no próprio tertuliário, há essa dificuldade. Se você for tentar implantar isso em qualquer condição, há uma tendência de se reagir desse modo. Cabe a nós sabermos fazer a diplomacia e, vamos dizer assim, não errar a mão, não forçar a barra, não querer aparecer ou falar difícil em determinados meios em que não há porquê já houve se falar nisso. Meu preconceito contra você, que eu coloquei em cima de você, que deu 50 vezes que você vai fazer. O negócio está atrasado, entende? Tem que fazer mais, não é isso? Preconceito. A priori, diga. Então, estava com uma ideia aqui, você usou bons argumentos, a patologia também está bem legal, né? Inclusive você pôs a tentativa, busca pela sistematização do conhecimento evolutivo, mas um argumento que seria uma ideia boa também, a meu ver, é o das linguagens de informática, né? Porque elas usam, por causa do rigor e do nível da semântica, né? Usam termos novos, né? Às vezes a língua é bem complexa, às vezes a passagem até de informação em bloco não é nem por termos, é por esquemas, né? E tem essa analogia, e principalmente porque o objeto ali, né, o alvo, o interlocutor, entre aspas, né, é o computador, não chega nem a ser uma consciência, que tem muito mais capacidade, né? E agora, só pelo rigor e pelo nível da semântica embutida nos termos, etc., o processo de compilação, de repente é um argumento bom. Eu pensei numa outra coisa também, além da informática, quando vocês estavam, o Losch falou bem aqui, que você simplifica demais alguns conceitos, né, e, portanto, a forma, né, o confort, você acaba descaracterizando o que você está tentando passar e limitando, né? Eu pensei numa coisa que é distante disso, menos importante, mas na música, né? Alguns estilos musicais que são mais complexos, né, jazzísticos, etc. Se você, até para melhorar a assimilação do ouvinte, ou para facilitar quem vai tocar, se você simplifica demais a harmonia da música, por exemplo, você sai do estilo. Você descaracteriza o estilo. Você passa popular, etc. Vira ruído. Exatamente. Então você deixa de ser o que você está sendo, de passar o que você está passando, em complexibilidade, descaracteriza literalmente Agora, qualquer especialidade a gente poderia fazer essa analogia. Estou dando duas, a informática é uma boa, melhor do que... Porque o computador realmente ele é o bicho mais burro que tem, né? É mais difícil. A gente colocou na antonimologia informatiquês, que é justamente essa linguagem dos informatas, né, que a gente não consegue entender. Pedro, aqui na página 15, Principiologia, você poderia falar do primeiro princípio? Cadê? O princípio da analogia no registro de vocábulos compostos. Então, esse é um recurso que se tem no momento em que você quer traduzir, vou pegar o nosso caso aqui de neologismos. Então, você, seja pela metáfora, seja pela analogia, você acaba utilizando dessa possibilidade para criar uma palavra. Então, uma que me ocorre é primavera energética, por exemplo. Você quer dizer aquele momento, aquela condição, aquele estado em que a pessoa está no auge das suas energias, está numa condição de euforia, está numa condição de que
tudo acontece positivamente, você pega um conceito que é o da primavera, associa com o processo energético, cria uma palavra nova que é primener, ou uma expressão composta primavera energética, e você tem essa condição, entende? A volicionina, que é o processo da gasolina, da vontade. Então, seja através da metáfora, da analogia de modo geral, esses recursos, eles existem quando a gente está mexendo com palavras, né? Justamente pela própria limitação de se criar palavras novas. Às vezes você tem que recorrer a essas condições. Ok? Ok. Pedro, essa questão dos vocábulos compostos, quando você pega as sesquipedais, isso aí a complexidade é maior. E a questão da formação dessas sesquipedais também é mais complexa. Como que você vê assim, vamos dizer, a criação desse sesquipedal, né? O processo da sesquipedal, ela tem íncito o processo de síntese. Aí entra um pouco nisso que a gente comentou no último ali, o princípio da economia linguística. E você usa e abusa de prefixos e sufixos. Então você quer falar, por exemplo, da responsabilidade pessoal, evolutiva ou extrafísica. Então se você fala da auto-para-responsabilidade, o estudo disso, a auto-para-responsabilidadologia, por exemplo. Então você sintetiza numa palavra uma ideia macro, uma ideia muito, muito maior. Então na realidade é como se você sintetizasse ideias e conceitos num significante, quer dizer, numa palavra, num símbolo. E vamos dizer, a lógica disso é você entender os prefixos, a lógica dos prefixos e sufixos. Por isso que a gente explicitou vários aqui para auxiliar nessa condição. Outra coisa, esse verbete tem duas palavras sesquipedais, uma com 10 sílabas, outra com 11. E essa que eu perguntei, a criação foi dele, né? As duas palavras estão aqui, ó. Conscienciografologia e orismo conscienciologia. São as duas sesquipedais que a gente encontra aqui. Agora ele tem 8 siglas que ele se refere. E tem também 8 objetos que ele se refere. E de revisão, eu achei 4 coisinhas. Inclusive tem aqui uma tabela que falta espaço. Isso aí eu não falei para você. Tá. Entre ciência e tabelologia, falta um espaço aí. Ok. São só 4, eu vi. Enriquece muito o verbete. Agora o professor Valdo sempre tem comentado alguns verbetes aí com várias sesquipedal na criação do autor. Isso também agora depende do tema e da abordagem que é feita. A gente tem que dar um desconto. Sabe que não é fácil também usar a palavra sesquipedal, não. Pode também exagerar assim, fora do contexto. Tem que pensar muito. O negócio não é fácil, não. Criar a palavra certa, no lugar certo. Agora, também demais, a pessoa pode, sei lá, criar bobagem. Aí depende do que é. Se tem certas numerações técnicas, quase que se torna inevitável, né? A sesquipedal. Pedro. Pode ir. Eu quero te perguntar se poderia entrar nesse verbete, na efeitologia, algo do gênero uso de palavras chulas e obscenas e coligação com comunicação assediadora, algo assim, se poderia. A gente comentou, acho que na antagonismologia, linguagem culta, linguagem chula. Uhum. Não sei se é essa abordagem que você quer dar, mas tem relação com isso. O holopensene das palavras de baixo calão, do palavrão, da linguagem chula, tendem a ser mais o nível menor, né? Mais associado. Sim, mas eu quero te perguntar até para entender verbete. Quero te perguntar se, por exemplo, é que está sendo bem específico o jeito que eu estou falando, né? Se isso entraria num verbete como o seu, ou não? Não, acho que não. Aqui fugiria um pouco. Depende da intenção que você quer dar. Eu cheguei a comentar que, como conduta exceção, muitas vezes, até aqui na tertúlia, é utilizado da escatologia, por exemplo, determinadas piadas, gírias,
modos de falar, de caso pensado para ilustrar uma situação às vezes não ideal, uma situação ectópica. Então isso você pode utilizar de caso pensado. O problema é quando a linguagem chula faz parte do vocabulário habitual da pessoa e ela não consegue controlar isso ou nunca se deu conta disso. Entende? E há algumas coisas assim também de forma. Por exemplo, hoje eu não vi a Dulce falando nada. Agora eu fui olhar, ela está com o cabelo fora de série. Pode ser que isso esteja incluído. Nunca se sabe. Atrapalhou aqui os neurônios, as sinapses, as aparências. Você que o cabelo dela está perfeito. Eu nunca vi assim tão arrumada. Houve uma produção marciana. Eu concordo. Pedro, aqui na página 15, você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que você especificasse mais a técnica, na tecnologia, tá? A segunda técnica, você já abordou alguma coisa? Do princípio coloquial? O que seria a técnica do princípio coloquial? O que seria exatamente? Como seria? Essa técnica é o seguinte, é você listar, principalmente quem fala habitualmente, quem é professor, quem dá aula, quem itinera, por exemplo, você fazer a listagem do modo de você se expressar coloquialmente nessa tradução de conceitos, no caso aqui da Conscienciologia. Então, tem um exemplo, que é um verbete do professor Valdo, que existem vários, acho que 100 princípios coloquiais, que são esses bordões mais habituais que ele utiliza. Então, a ideia que é? É você ter sempre um recurso didático, lexical, quer dizer, cerebral, para você poder utilizar no momento em que há a necessidade assistencial. Então, um aluno quer saber sobre uma experiência projetiva sua. Aí você já sabe qual é, dentro daquele contexto, de acordo com a idade do aluno, o sexo, a cidade em que você esteja. Muitas vezes tem um exemplo mais adequado para aquela personalidade, para aquela assistência. Então, isso ajuda a evitar os brancos mentais, ajudar o taquipsiquismo, a pessoa ser mais, vamos dizer assim, objetiva. Fazendo esse estudo do modo de se comunicar, a gente até comenta no curso Lexicologia que o ideal é a pessoa compor um dicionário dela, do modo como ela se comporta, do modo como ela se manifesta oralmente, do processo ideológico, dos seus valores. Com isso ela vai compondo uma série de entradas que vai culminar nesse léxico pessoal, nesse dicionário pessoal. E aí tem especificamente esse modo de se manifestar. Por exemplo, tem alguma gíria que a pessoa utiliza mais frequentemente? Tem algum palavrão que quando ela se percebe, ela está falando aquele palavrão, ela tem que cortar? As palavras problema, que o professor Valdo comenta também da memória, entende? Então é você fazer essa listagem e você conseguir dominar esse léxico de caso pensado. Para ver se é isso, por exemplo, proex, quando a gente vai falar para um público mais leigo, propósito de vida. Isso. Aí você tem um conjunto de sinônimos. Missão, existencial, quer dizer, são termos. Exatamente. E aí você não deixa a coisa solta. Você fez esse estudo, isso ajuda a fixar na memória, e você com isso vai expandindo o seu dicionário cerebral. Você pode falar em outros idiomas, por exemplo, que você já estudou antes, você já viu qual é o significado. Isso vai acessar um número maior de pessoas. Pedro. Só lembrar de... Não, é só um comentário aqui. Na hora que eu vi a sua coloquiologia, eu fiz uma associação aqui, não sei se está correto. Se você aplicar essa frase recursivamente, vai chegar no conscienciês. Porque para bom entendedor, minha palavra basta, né? Isso é matemático, né? É você ir dividindo o número 1, dividindo a infinito, né? Aí que você quer chegar. Você vai diminuindo, você chega no conscienciês, né? Eu fiquei assim. É o zero, é o processo do infinito, da dízima periódica. É um paradoxo de dizer não. É um paradoxo de dizer não, esse. Pedro? Oi? Aqui no ar. Uma sugestão. Não sei o que você acha de colocar ou crescendo ou binômio semiologia para semiologia. Sim. Processo da semiótica, vale a pena lembrar. Não sei se crescendo ou binômio, né? Porque binômio seria um ajudar o outro. Acho que o crescendo ajuda maior, né? Vou falar com a Rosa depois.
Só lembrar essa questão de palavras chulas, lembrar só um exemplo que no curso de sexologia do professor, ele tinha que usar isso como didática, né? Foi positivo. Né? Não, mas eu sempre perguntava. Fazer o rapport. Eu chegava a primeira vez e perguntava assim, logo de início da aula, vocês querem que eu seja uma escola? Eu vou falar só termos aqui graúdos de alto nível. Ou vocês querem que explicite a coisa toda, inclusive da alcova? Aí o povo falou, dá alcova, dá alcova. Então eu começava a falar e traduzia. Eu falava a palavra erudita e depois a linguagem popular. Tudo era assim, para homem e para mulher. Agora, ó, teve curso desse que eu dava, tinha 200 pessoas na sala, 200 mulheres, por exemplo. Não era fácil. Inclusive aqui, por aqui, Curitiba mesmo, eu dei curso com 200 mulheres. Não é fácil. Imagina. E as perguntas também não era nada fácil. Querem de tudo, né? Saber de tudo. Gente, nós ainda temos ainda 2 minutos. Quem é que vai aproveitar esses 2 minutos? Pode falar. Pedro, tem algumas revisões aí, alguma coisa eu acredito que já tenha sido feita na tabela, na página 20. Os itens 83 e 95 saíram com um ponto no finalzinho. Sim. Já deve ter sido visto, né? 83 e 95 tem o ponto final no exemplo do Pensene. Isso. Já tinha sido visto? Sim. Não. A outra coisa, no número 100, não usou, você colocou ser vivo e fica um pouco impreciso, né? Porque zoou é mais específico para animal, não qualquer ser vivo. Eu sugeriria excluir o ser vivo aí. Isso aqui, na realidade, não fui eu que escolhi. Quando você vai estudar os prefixos, é uma das possibilidades que eles colocam lá. Porque, por exemplo, no fito está correto, vegetal, árvore, planta. Mas o zoo é mais específico para animal, né? Ser vivo é bem amplo. Independente da fonte que você tenha utilizado, pessoalmente eu não concordo com isso. Ok, vamos conversar com a Rosa. Dá uma pensada. Tá. Foi isso. Por isso, então, doutor Pedro, eu te agradeço muito. Espero os próximos. Estamos aguardando aí. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 43 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados do João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, a Thaís sobre a conferência online da Apex, o Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, o Cláudio e a Julieta sobre o lançamento do livro e a Patrícia sobre a palestra da OIC. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queríamos lembrar a todos os amigos ativos do programa Amigos da Enciclopédia que todos devem ter login e senha para acessar o site. Se você é um amigo ativo e não está com login e senha ou não está mais conseguindo acessar o site, por favor, nos avise entrando na página, né, que é www.enciclopediadaconscienciologia.org, acesse o link suporte técnico e solicite sua senha. Ela é fundamental para que você possa acessar o Holoserver para fazer suas pesquisas, fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia na sua versão mais atualizada, ver seu extrato de pagamentos e outros benefícios que o site, o ambiente exclusivo proporciona. E também lembrar aqueles que querem renovar sua assinatura ou aderir ao programa, que no mês de maio nós estamos nos últimos dias para que a pessoa possa fazer isso e ganhar como brinde o DVD, o documentário da viagem do professor Valdo a Uberaba no ano passado. Obrigada. Boa tarde, o convite é para o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Consciência e CAEC, que no mês de junho vai ser no dia 4, no sábado, e a gente repara que tem muita gente aqui da CCCI que ainda não fez o curso. O curso, ele tem essa é uma versão mais simplificada,
mais fácil, não é um curso de imersão de fim de semana, como normalmente, o curso de Conselho Cobaia, como originalmente foi feito, mas é um curso que começa às 3 da tarde, termina às 8h30 da noite. O próximo vai ser agora no dia 4 de junho. Maiores informações no CEEC ou com qualquer voluntário da Consus. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome meu e da Rosemary Vitoriano, nós estaremos amanhã dando uma conferência no site da Apex, tá? Que é www.apexinternacional.org, das 15h30 às 17 horas. É gratuita essa conferência, aberta a todos os voluntários, e ela vai ser sobre autodiscernimento somático e Max Proex grupal. O que a gente vai estar abordando? A gente vai estar principalmente falando sobre a questão tanto da doença quanto da saúde em relação à Proex. Como que a gente cuida da nossa própria saúde, como que a gente vive a nossa vida e o quanto que isso impacta no processo da grupalidade. E também o quanto que isso impacta na nossa execução da Proex individual. É bastante interessante porque eu e ela tivemos as casuísticas, né, e a gente vai estar trazendo essas casuísticas, como que a gente pode se reposicionar, ter crise de crescimento, mas também se reposicionar existencialmente e tirar proveito, né, dessa condição pró-programação existencial e pró-grupo evolutivo. Tá? Então, todos estão convidados. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de fazer 2 convites para vocês. O primeiro vai ser uma oficina, como construir o código pessoal de cosmoética, com o professor Everaldo Bergonzini, uma oficina gratuita, promovida pela Apex, que ocorrerá agora, depois de amanhã, dia 29, domingo, das 8h30 às 11h30, na sala da Apex. Então, como construir o código pessoal de cosmoética? O professor Everaldo escreveu um artigo, fez uma apresentação, se eu não me engano, foi na Jornada de Saúde da OIC, sobre esse tema. Então, quem tiver interesse em construir o seu código pessoal de cosmoética, o professor Everaldo estará realizando essa oficina. Domingo, de 8h30 às 11h30. Como tem vagas limitadas, nós pedimos para os interessados entrarem em contato com a Apex pelo e-mail contato@apexinternacional.org. contato@apexinternacional.org. E o outro convite é para o Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho. Nesse congresso, no primeiro dia, na sexta-feira, dia 22, nós contaremos com o curso do professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista. Então, vale a pena todo mundo se organizar para participar deste evento. E também nós vamos contar com uma das apresentações do professor Pedro Fernandes, que apresentou hoje aqui o verbete, também vai estar fazendo uma conferência sobre a questão do autorrevezamento. Então, tema de extrema relevância para os intermissivistas. Ok? Obrigado. Boa tarde, estamos aqui em nome da editora Editais, editora da Conscienciologia, para convidar tanto os tertulianos como os teletertulianos para comparecerem, ainda dá tempo, é amanhã, o lançamento do livro da professora Julieta Mendonça, o livro manual do texto dissertativo, é o primeiro livro dela, ela vai falar um pouco. E amanhã, então, às 20 horas, no Discernimento, na rua Avenida Felipe Vancher, 5100, às 20 horas. Ela vai falar um pouco. Olá, turma. Gente, olha, amanhã eu vou estar conversando com vocês sobre o que é texto dissertativo e por que ele é o modo de escrita da redação científica. Aliás, quem já comprou o livro e já leu a introdução e a apresentação, já sabe do que a gente está tratando, já sabe um pouquinho o que é isso aí. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, tá bom? Muito obrigada. Até lá, obrigado. Boa tarde. O campus da OIC convida todos para uma palestra gratuita nesse domingo, às 9h30 da manhã. O tema será fitoterapia chinesa. O convidado especial, o professor Alexandre Carlone, e ele vai abordar alguns temas como a relação de Yin e Yang, a fitoterapia, prevenção de algumas doenças e, inclusive, a hipótese de substituição de medicamentos alopáticos
por fitoterapia. Estão todos convidados às 9h30 até às 11h30 no campus do OEC. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete perda de peso corporal. Eleito com 17 votos, a especialidade somatologia. Lembrando que o verbete é do professor Valdo Vieira. Obrigado a todos e até amanhã.